Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estou lendo 2 Reis, capítulo 5, versículo 2 e 3, diz assim: Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aqui conta a história, dessa menina, que ela foi ser escrava da esposa de Naamã. Naamã tinha lepra. Imagina essa jovem. A Bíblia não fala qual que é a idade dela, fala que ela é uma jovem. E ela devia ter muitos sonhos, Ela devia ter sonhos. Quando você é jovem, você pensa tanta coisa. E ela estava em terra estrangeira. Ela estava cativa como escrava. E aí ela poderia pouco se importar com Naamã, pouco se importar com a esposa de Naamã. Ela está ali numa situação que ela não gostaria e, pelo contrário, ela pega o amor e a fé que ela tem em Deus e ela sugere à sua senhora que Naamã procure o profeta e que ela tinha certeza que o Deus de Israel poderia curar a lepra dele. E aí eu peguei essa história, esse princípio, desse sentimento, dessa moça que pegou uma fase tão difícil da vida dela e não se prendeu à fase que ela estava vivendo e estava pensando um pouquinho. Quando a gente é jovem, a gente está com tantos sonhos, a gente às vezes é jovem e fala assim, eu tô doido para fazer 18 anos para tirar minha carteira, eu quero ir morar sozinho, eu quero viajar. A gente quer tanta coisa, a gente sonha com tanta coisa quando a gente é jovem. E a gente precisa viver essa fase, porque são várias fases que a gente passa. De repente você é jovem, aí você vai, conhece uma pessoa e, por exemplo, resolve se casar. Resolveu casar? Ótimo, mudança de fase. E aí o que você tem que fazer? Você tem que encarar essa mudança de fase e viver ela da melhor forma. A gente não pode continuar achando que a gente tem uma vida de solteiro se você decidiu a casar, você decidiu a ter uma vida com alguém. Experimenta continuar tendo seus amigos de solteiro depois que você casa. Pouco provável de dar certo. Você não precisa romper com ninguém, mas você precisa entender que tem coisas que você tem que evoluir. De repente você está casado, então como é que você vai deixar, por exemplo, os amigos solteiros te influenciarem para você sair de casa e curtir a vida? Ou de repente, sei lá, você coloca uma pessoa solteira dentro da sua casa e a gente vê tantos casos até das pessoas se envolverem com o cônjuge. Isso é muito complicado, a gente precisa viver cada fase e viver feliz, porque a escolha do casamento foi sua, a escolha do casamento foi minha. A gente precisa viver essa fase. Aí vamos supor que a gente resolve, olha, agora eu quero ter filhos. E é uma nova fase. É como se fosse um videogame e você vai passando de fase. Você passa para qual fase? De ter um filho. Quando você opta em ter um filho, a sua vida vai mudar, não tem jeito. O corpo da mulher vai mudar. Os afazeres com seu filho vai mudar. Às vezes vão ter lugares que não vai te caber. Ou se te couber e a pessoa falar com você, olha, é uma festa, por exemplo, que você não pode levar o seu filho, você tem que fazer da melhor forma. Ou você deixa de ir nessa festa, ou você arruma alguém que possa olhar seu filho e vai. Mas vai com o coração tranquilo, sabendo que vai ter momentos em que realmente não vai caber. Ou que você, por exemplo, vai precisar de arrumar um casal de amigos que também tenha filhos. A gente precisa alterando. Imagina, você com seu filho conhece um casal bacana e os meninos, as crianças ficam amigos. Isso é tudo muito legal. E é uma fase maravilhosa também. Não quer dizer que porque você não conseguiu ir para uma balada ali com o seu marido ali, sem o seu filho, que você vai morrer por causa disso. São escolhas, são decisões que a gente precisa ter na nossa vida. Da mesma forma, vamos supor que você é solteiro. Ou, por exemplo, que infelizmente o seu relacionamento acabou. E aí você começa, por exemplo, a procurar uma viagem. Eu quero fazer uma viagem. Às vezes a gente vai esbarrar numa situação em que pacotes de viagens, em que turismo vai ser todo voltado para a família ou para casais. E isso pode te frustrar. Você pode se sentir mal com isso. E você vai ficar fazendo o quê? Vai ficar brigando com o turismo? Brigando com a agência? Brigando com o hotel? Não. Você vai transformar a seu favor. Chegou no hotel, tem o cisne lá de casal lá, em vez de você ficar olhando para a cama pensando, oh meu Deus, eu tinha um marido e não tenho mais, ou eu sou solteira, eu nunca arrumei ninguém,
Caramba, pula lá pra cima daquela cama, faz esse cisne e sai voando pra lá. Procura a recepção do hotel, pergunta, cadê o pessoal do turismo aqui? Quem que faz turismo? Quem são os guias aqui? Eu quero conhecer esse lugar, eu quero passear. A gente precisa viver cada fase da nossa vida da melhor forma. A gente não pode deixar a tristeza de cada fase que a gente vai passar alterar a nossa essência. A gente tem que ser feliz com o que a gente tem, com cada fase que a gente está vivendo na sua vida. E se a gente fizer isso, se a gente viver de forma feliz em todas as fases da nossa vida, a gente não vai ficar murmurando, a gente não vai ficar reclamando e a gente também não vai fazer ninguém ser machucado por nossa causa. Porque quem escolhe estar do seu lado na fase que você está, ela está disposta a viver com você da melhor forma possível e deixar a fase que já passou para lá e ir vivendo cada fase de forma feliz, de forma proveitosa. Então vamos hoje, eu e você, viver as nossas fases, assim como a menina lá, a serva lá da esposa de Naamã, ela poderia sim ter deixado aquela mágoa toda de ser uma escrava, ter interferido na essência dela, aquela fase da vida dela que ela acabou vivendo. Mas alguém tem dúvida de depois dela ter pegado uma fase ruim e ter falado para Naamã e ele ter sido curado? A Bíblia não relata, mas alguém tem dúvida que a vida dela foi mudada depois disso? Ela escolheu o amor. Ela escolheu fazer a coisa certa. Então vamos viver a nossa fase da melhor forma possível e vamos ser felizes, tá? Eu desejo uma tarde abençoada, cheia da presença do Senhor sobre nossa vida. Fiquem com Deus, um forte abraço.